Graça e paz, Igreja Batista Querigma, tudo na bênção, tudo certo com vocês? A gente espera que sim, amém? Estamos iniciando mais um culto para o nosso Deus, que o nosso Deus seja exaltado, seja glorificado nesse lugar. Eu não sei vocês, mas aqui pra gente aparece a contagem regressiva. 10, 9, e a gente fica aqui naquela expectativa de iniciar aqui o culto e o nome do nosso Deus ser exaltado e glorificado. Eu quero te chamar, eu quero te convidar para que juntos, mesmo não presencialmente, a gente possa se unir e glorificar e exaltar o nosso Deus, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Junte aí aonde você está, compartilhe esse link, crie aí salas de vídeos, passe o máximo possível esse link, convide para que de alguma forma outros irmãos, outras pessoas possam ser abençoadas, possam ser edificadas nesse momento de adoração ao nosso Senhor. Amém? Eu gostaria de ler uma porção das Escrituras que se encontra ali no livro de Números. O livro de Números é o livro da leitura da semana. Você pensa que só tem números no livro de Números? Não. Bruno já esteve aqui com a gente. Números, ele tem esse nome porque tem a questão do censo de Israel, que é ali o livro de Números também, é onde o Senhor, ele prepara o povo de Israel para enfrentar e conquistar a terra prometida. Mas também o livro de Números é aquele livro que se tem mais murmuração. Eita, onde o Senhor, com a sua graça, com o seu poder, ele protege, ele livra o povo de Israel, mas o povo, ele começa a reclamar um pouquinho. E a gente queria ler aqui Números capítulo 14, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela, e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Ante nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém, amém. É o Senhor que fazia toda a diferença para o povo de Israel. E nesse caso específico, ali, mais precisamente em 2 capítulos anteriores, Moisés, ele levanta 12 líderes de cada tribo de Israel, um líder de cada tribo de Israel, ou seja, 12 líderes, e os ordena para que eles vão espiar a terra prometida. E Josué e Caleb voltam bastante entusiasmados, voltaram alegres. Sim, de fato, ali aquela terra é uma terra muito boa, é uma terra onde o Senhor de fato falou a verdade, e ali tem fartura, tem muita fartura para nós. Porém, 10 desses 12 líderes, eles se rebelaram. E eles falaram ali: não, um exército inimigo é muito forte, diante do censo que nós temos, diante dos números que nós temos, nós não temos como conseguir vencer. Nós vamos ser completamente humilhados. E aí eles começaram a influenciar o povo, e o povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar, e começaram a se rebelar contra o Senhor. Quem dera a gente permanecesse ali no Egito, a gente ia morrer ali tranquilo, a gente ia morrer ali em paz, agora a gente vai morrer aqui no deserto.
e eles começaram a se rebelar contra o Senhor. Moisés e Arão, eles começam a orar ao Senhor, e enquanto Moisés e Arão, eles estão intercedendo, se levanta Calebe e Josué, e eles tomam a voz, e eles falam diante do povo: ei turma, ei meus irmãos, a terra de fato é muito boa. Sim, tem inimigos lá para a gente enfrentar, tem os jebuseus, tem os hititas, tem os amorreus. Eles têm um exército muito forte, mas eles não têm o Senhor do lado deles. Nós temos o Senhor, e se Ele se agradar de nós, Ele nos dará vitória para a glória dEle. Eu não tenho como fazer uma conexão e ir lá para Romanos capítulo 8, versículo 31, quando o apóstolo Paulo, ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, não importam os desafios, não importam as lutas, não importa o inimigo que está contra nós, maior é o que está por nós do que aquele que está no mundo. O Senhor Deus, Ele é a razão, Ele é o motivo das nossas vitórias. Então, diante dos desafios que nós temos, diante da grandeza dos estresses, diante da grandeza das tristezas, diante da grandeza de tudo aquilo que quer nos abalar, quer te abalar, eu quero te afirmar nessa noite: o Senhor é maior, o Senhor é o nosso Deus. Queira Deus, oxalá que Ele se agrade de nós, oxalá que Ele se agrade de você, e Ele esteja do nosso lado para nos dar a vitória e o nome dEle ser exaltado e glorificado. Amém? O Senhor seja conosco, o Senhor seja com a Igreja Batista Querigma, o Senhor seja com a sua família, o Senhor seja contigo, pois é o Senhor, é a presença dEle nas nossas vidas que faz toda a diferença. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar, você aí na sua casa, a fechar os seus olhos, e eu quero te incentivar você a começar a orar. A gente está em culto, e a gente entende que em culto precisamos de reverência. Então você aí, alguns já tomados banhos, aí no seu sofá, aí na sua cama, aí em reunião para cultuar o Senhor, bora fechar os nossos olhos e comece a orar ao Senhor. Comece a dizer o quanto Ele é grande. Comece a agradecer pelo privilégio de poder pertencer ao Senhor. Senhor, Pai, obrigado, Pai, porque nós temos o Senhor do nosso lado. Senhor, isso faz toda a diferença. Senhor, e ai daqueles que não têm o Senhor dos seus lados. E pela Tua graça, Senhor, não foi pelas nossas boas obras, não foi por nós, não porque somos bonitos, não porque somos os mais fortes, somos os mais inteligentes, mas a Tua graça nos encontrou, a Tua graça nos achou, Pai. Senhor, nos ajuda a valer isso, Senhor, dia após dia. Aumenta-nos, Pai, a nossa fé, Senhor, em Ti. E a entender que nós, crentes, nós não andamos pelo aquilo que nós vemos, mas nós caminhamos por aquilo que nós não vemos, pois o que vemos é passageiro, mas o que não vemos é eterno, Pai. Que os nossos olhos possam estar fixos em Ti, que é autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Espírito do Deus vivo, toma-nos mais uma vez, venha nos tomar mais uma vez, Pai, nos enche do Teu Espírito, e que possamos Te exaltar, Te adorar, Te entregar as tristezas, as raivas, as dores, os estresses, Pai, para que o Teu nome seja exaltado, para que nada e ninguém possa atrapalhar, Senhor,
Aleluia, a nossa comunhão contigo, como diz as Escrituras, e a tua paz, que excede todo entendimento, venha guardar os nossos corações e nossos sentimentos em ti, Pai. Aleluia, que o teu nome seja exaltado e glorificado. Amém, amém, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, irmãos. Queremos te exaltar, Senhor Jesus. Porque o teu amor não falha, Senhor, o teu amor não muda. Nós louvamos a essa promessa, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos, Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha, pois Ele é. Pois tu és o mesmo para sempre, seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Seu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Seu amor não falha. Vamos cantar isso a Ele essa noite. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, Ele faz. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ele faz. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ele faz. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és, pois tu és o mesmo para sempre. Seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que
Seu amor jamais falhou, Jesus. Seu amor jamais falhou, Senhor. Nós somos filhos, Senhor Jesus, filhos amados, e te exaltamos essa noite por esse amor gracioso, esse amor misericordioso. Um Pai que nos adotou, Senhor Jesus. Filhos errantes por este mundo, perdidos no pecado, Senhor, mas fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Queremos cantar isso essa noite, Jesus. Receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos os seus filhos. Sim, somos os seus filhos. Que somos os seus filhos. Que somos os seus filhos. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Nós éramos órfãos, eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Fomos encontrados, não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai nos encontrou, vamos cantar isso a Ele. O Pai me adotou, seu amor, Ele me encontra todos os dias. Eu era órfão, hoje sou filho. Vamos cantar ao Senhor essa noite. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Aí onde você está, comece a cantar ao Pai.
Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada jamais irá separar do grande amor do Senhor. Meu Pai me ama, exalte a Ele. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu pertenço a Ele. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada jamais irá nos separar do seu amor. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Sim, eu era órfão, hoje sou filho. Senhor, nós somos filhos, Jesus, de um Pai amoroso, um Pai perdoador, um Pai que nos ama. Nada vai, nada pode nos separar do Teu amor, Jesus. Não existem alturas, não existem profundidades, Senhor. Se eu fizer a minha cama no mais alto monte, Senhor Jesus, lá o Senhor estará, Pai. Se eu ir nas mais profundas, Senhor, ali o Senhor estará. Nada jamais nos separa, Senhor. O Teu amor é imutável, Jesus. O mesmo amor que veio, Senhor, e morreu por nós, é o mesmo amor que se manifesta nos dias de hoje. Nada vai. Aí onde você está, comece a cantar e exaltar ao Senhor. Comece a profetizar a palavra. Nada vai. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos. Senhor Jesus, te abençoe com a sua misericórdia, com a sua infinita graça e amor. Amém. Oi, amém. Glória a Deus. Exaltado seja o nosso Senhor. Como é bom pertencer a um Deus de amor. Como é bom ter esse Deus como Pai. Aleluia. Glória a Deus. Eu amo aquela passagem que diz sim, se com Ele nós sofremos, é certo que com Ele também nós reinaremos. Aleluia. Quando aquele grande dia chegar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a gente quer passar aqui alguns avisos rápidos. A gente quer lembrá-los que toda segunda-feira a gente tem a nossa live, né, um bate-papo, né, no Instagram do Jovem Livre, e toda segunda é um livro novo da Bíblia, um livro da Bíblia, e amanhã a gente vai falar sobre o livro de Números, até o capítulo 18, a gente aproveita essa oportunidade aqui, a gente quer te
encorajar você a ler a Bíblia e ler junto com a gente. A gente tem falado muito sobre unidade, a importância da gente viver em unidade, a gente ter o mesmo pensamento, caminhar na mesma direção. Então é de suma importância a gente ler as Escrituras. A Bíblia, ela que traz vida aos nossos corações. A Bíblia, ela é a palavra de Deus para nós, ela é a revelação de Deus para nós. E nós temos a oportunidade e o privilégio da gente poder ouvir Deus. Por muitos, né, alguém pode pensar, imaginar, o livro de Números é chato, só é números. Não, tem muita coisa boa, tem muita coisa de Deus, é de Deus. E eu tenho uma absoluta certeza que você, se você parar para ler, fazer essa leitura, que a palavra de Deus que é viva e eficaz, você vai ser bastante ministrado para a glória do nosso Deus. Amém? Também nós queremos lembrar, a gente tem algo novo aí, também no Instagram, no dia 11 de junho, quinta-feira, dia 11 de junho, então a gente tem live no Instagram, amanhã que dia? Amanhã é 8 de junho, é isso? 8 de junho, segunda-feira, a gente tem essa live, que é eu e o Alex aqui, de vez em quando tem um convidado que fica aqui com a gente, no dia 11 de junho, quinta-feira, no feriado, 18 horas, a gente vai ter uma live e a gente vai estar aqui com o Euzenê, com a Stephanie. Quantos conhecem aí o Euzenê e a Stephanie? A gente vai estar batendo aqui um papo com eles vão estar falando um pouquinho do namoro deles, vão estar contando aqui um pouquinho as experiências deles. O Euzenê vai falar que, como Jacó, ele lutou 7 anos pela Stephanie, então vai ser algo bem legal, vão dar aqui algumas dicas, a Stephanie vai falar um pouquinho para as moças, para as meninas, o Euzenê também vai dar uns toquinhos de perseverança, vai ser algo muito legal, eles vão também falar um pouquinho das experiências deles com Deus. Então coloque aí na agenda aí dessa semana, dia 11 de junho, quinta-feira, às 18 horas, vão estar com a gente. Também no dia 13, próximo sábado, às 19h30, vamos ter aqui um evento do Ministério de Família aqui da nossa igreja, cara, uma palavra para casais, para família. Vai estar aqui, os pastores vão estar aqui, eu vou estar aqui com a minha esposa, pastor Guilherme vai estar aqui com a irmã Sueli, o pastor Kima, que vai estar aqui também, junto com o irmão Bento, com a irmã Andinha. Vai ser trocar aqui umas experiências acerca da família, vai ser algo muito edificante. Beleza? Também eu quero te incentivar a você participar da IBK, que o Senhor nos abençoe. Ainda vai ter turma aí, o último horário aí, último horário da noite, o horário corujão da IBK online, vai ter aí com a gente. Amém? Nesse momento, eu queria fazer aquele negócio, John, me ajuda aqui, esse lado direito, o meu lado esquerdo. Lado direito aqui, turma, no meu lado direito. Aqui agora, assim, vai aparecer agora, Aí, olha aqui, no meu lado direito tá os dados bancários da igreja. Aqui, Banco Bradesco, agência 3733, dígito 8. A conta é 0056216, dígito 5. Se você não tem um Banco Bradesco e você tem um outro, pertencente a um outro banco, mas quer fazer uma TED, está aí o CNPJ, 02182205000 contra 60. Amém? Nós estamos em obra, né? A gente quer te incentivar. Aqui é uma igreja onde a gente não preza pelos dízimos, pelo dinheiro. Aqui o que a gente ensina ao povo é que se você de fato ama o Senhor, aqui é uma questão de amor, de gratidão, que nós devolvemos ao Senhor aquilo que nós temos. A Deise, minha esposa, ela está lendo um livro, Deus e o Seu Dinheiro, e ela falou algo fantástico que ela aprendeu, é que às vezes a gente pensa em quanto nós vamos doar, e às vezes o correto é o quanto que a gente precisa, né, para a gente manter ali uma vida tranquila, boa. É o que Paulo diz ali em 1 Timóteo capítulo 6 sobre a bênção do contentamento. Amém, turma? A gente está em obras, que essa obra que não é nossa, é do Senhor, para a gente, quando voltar aqui no dia 21 de junho, se Deus assim permitir, a gente concluir todas as obras que estão feitas aqui na nossa igreja, para que vocês, irmãos, aqueles que não fazem parte do grupo de risco e puderem estar aqui presencialmente, possam estar aqui com toda a segurança. Amém? Que o nosso Deus seja exaltado,
seja glorificado. Tá tudo certo aqui. Eu queria convidar agora, nesse momento, o meu irmão Alex Pinheiro, homem de Deus, nosso amigo. Glória a Deus. Amém, Alex? Deus abençoe. Me permita aqui orar por você. Isso, e aí onde você está, né? Comece a orar pela vida do Alex. Senhor, nós oramos pelo teu servo, Pai, que o Senhor possa tomá-lo e que ele seja a sua boca nessa noite, que a tua palavra, a tua mensagem possa trazer vida aos corações, aqueles que estão com corações presos, que o Senhor possa trazer liberdade, e que aqueles que ainda não te conhecem, possam te conhecer e ter um encontro verdadeiro e genuíno contigo. Senhor, usa o teu servo para a glória do teu santo nome. Nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua família e com o seu espírito. Amém? Eu queria nessa oportunidade que você apanhasse sua Bíblia, que você acessasse por aplicativo e encontrasse a carta que Paulo escreveu aos Filipenses e fosse ao capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos somente, versículos 9 e 10. Na versão que eu leio diz assim, versículos 9 e 10 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Versículo 11. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, que é viva, que traz vida, que nos dá vida, e nós queremos, em nome do Senhor, que essa noite, Pai, essa palavra, ela venha de encontro ao nosso coração, que ela confronte a nossa realidade, que ela venha de frente à nossa necessidade, Pai. Que ela prospere nas nossas vidas. Que ela promova, Senhor, mudança, restauração nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe essa noite. Amém. Amém, queridos. Nós passamos um mês inteiro falando sobre a carta aos Filipenses, na Escola Bíblica Querigma, aos domingos pela manhã, no período da tarde, também à noite. Nós passamos o mês passado todo falando sobre essa carta. Nós aprendemos bastante, né, professores abençoados, nos ensinando. E eu queria acrescentar algo, né, a isso que já foi dito, que os irmãos conhecem tão bem, com esses versículos. Quero fazer uma introdução. Os irmãos viram isso no primeiro capítulo, os professores com certeza abordaram essa introdução, esse contexto histórico, mas Filipenses era chamado no início de Crenides, devido às pequenas fontes que haviam nos arredores da cidade. Então, Crenides significa exatamente isso, pequenas fontes. Depois foi então dado o nome de Filipos, por conta do seu conquistador, né, o Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Isso é fato histórico. Então, ele a conquistou no século IV a.C. e já no século II ela tornou-se parte da província romana da Macedônia. Havia muita riqueza, muito ouro nessa cidade, e ela foi palco de uma batalha muito importante devido à sua localização estratégica, e então ela ganha esse status de
província romana, com todos os direitos, inclusive a língua oficial naquela cidade era o latim. Os seus cidadãos ficavam felizes por se tornar colônia, né, de Roma e usufruir das leis e direitos, algumas isenções de impostos e por aí vai. Então, é nesse contexto, é claro, que Paulo já havia fundado essa igreja na sua viagem missionária e agora ele está escrevendo aos irmãos. E o objetivo dessa carta aos Filipenses, a gente relacionou pelo menos 5. O primeiro seria expressar gratidão pela comunhão dos irmãos filipenses com Paulo. O interessante é que essa comunhão, ela é muito mais além do que aquela amizade saudável e alegre entre os crentes. Quando Paulo agradece, ele diz assim: poxa, eu sou grato pela sua cooperação com o Evangelho. Cooperação, comunhão, para com o Evangelho, para com ele, tudo. Mas, na verdade, essa palavra ela quer dizer mais do que simplesmente essa amizade. Ele está dizendo: poxa, vocês mandaram recursos, vocês me ajudaram com recursos. E a palavra no original, pelo menos no primeiro século, ela queria dizer parceria. Ela queria dizer um tipo de cooperação financeira. É como uma sociedade, né? Quando José e João compram barcos e se associam para com aquilo gerar recursos, esse era o tipo, então, de cooperação, de comunhão. Né? A gente tem ideia de que a amizade é quando eu chamo meu vizinho para tomar um café na minha casa. Né? Comunhão é quando eu chamo o irmão da igreja, é comunhão. Então, quando acaba o culto e a gente vai para o lanche, então é comunhão. Mas naquela época era muito mais do que isso. Era alguém que dizia o seguinte: eu entendo a sua missão, eu entendo o que você está fazendo, eu entendo o seu propósito, e eu quero compartilhar essa missão com você. A gente escreveu alguma coisa no grupo da Igreja Batista Querigma, falando que a gente queria comunhão dos irmãos nas obras e tudo, e a ideia era essa mesmo. Né? Essa comunhão no sentido de, eu entendi a missão, a nossa missão, e aí eu quero ser participante dela, né? Eu quero ser parceiro disso e também ajudar, como Paulo agradece aqui, a ajuda financeira que ele recebeu dos irmãos. Em segundo lugar, ele escreve para que os irmãos soubessem porque ele estava mandando de volta a Epafrodito. Esse irmão foi enviado a Paulo, que se encontrava preso, levando, mais uma vez, recursos financeiros. E aí ele manda esse irmão de volta. Mas para quê? Aqueles irmãos que haviam enviado Epafrodito a Paulo não pensassem: ele mandou o cara de volta porque ele não atendeu, ou os seus serviços não foram satisfatórios, ou ele foi negligente, ou ele foi irresponsável, ele não ajudou como deveria, e ele não satisfeito manda o irmão de volta para nós, manda de volta a Filipos. Não foi isso. Então Paulo quer esclarecer: olha, eu estou mandando de volta porque ele ficou muito doente aqui, quase morre, e eu achei melhor ele estar perto de vocês, porque lá em Roma ele não podia fazer muita coisa, né, por Epafrodito, e por estar preso, é claro. E ele diz: então eu mandei de volta, mas recebam com toda a honra, porque ele é um homem de Deus, etc., é digno de tudo isso. Então, essa também foi uma das razões para Paulo escrever, então, a carta. Em terceiro lugar, Paulo queria informá-los sobre a sua situação em Roma. Nós aprendemos, né, nas lições da escola bíblica que Paulo encontrava-se preso, mas ele diz que aquilo era uma boa oportunidade para se pregar o Evangelho, para que os irmãos não se envergonhassem com essa situação dele, porque Deus havia permitido aquilo para que, em alguma medida, o Evangelho alcançasse mais pessoas, como, na verdade, alcançou. Aquela prisão domiciliar, havia uma guarda que tomava conta dele. E essa guarda se revezava, a guarda pretoriana, a guarda de César, do palácio. E é diferente de uma guarda que a gente vê por aí, por exemplo, 20 homens, 50 homens, 200 homens. Aquela guarda era composta por 9.000 homens. Então, como eles se revezavam em grupos, Paulo tinha a oportunidade de conversar com eles e expor o Evangelho e dizer: olha, eu estou preso aqui por causa de Cristo. Eu não sou um preso político, eu não sou um malfeitor, mas eu estou preso por causa do Evangelho, daquilo que eu creio, daquilo que é real e verdadeiro. Então ele teve essa oportunidade e ele não se envergonhava daquilo.
Antes ele falava com ousadia para aquelas pessoas, então ele informa aos irmãos filipenses, dizendo: olha, a minha situação é essa, apesar de eu estar preso, o evangelho não está preso. E com aquilo ele estimulava os irmãos a pregarem de forma mais firme, ele estimulava os irmãos a terem mais ousadia no falar. E esse homem, esse Paulo, é por isso que ele é, né, um dos meus autores favoritos, e eu amo, né, as suas cartas e estudar sobre ele, porque ele é incrível. Ele diz assim: olha, alguns estão pregando o evangelho para que de alguma forma eu sofra, querendo crescer em cima do meu ministério, mas ele diz: isso não acrescenta nada, isso não me causa nenhuma dor. Ele diz assim: olha, eles estão querendo fazer, ele usa a palavra no grego atrito, fricção, machucando as minhas algemas para que de alguma forma me doa mais. Eles estão denegrindo a minha imagem, estão tentando manchar a minha reputação, eles estão dizendo que eu não tenho autoridade para pregar, porque afinal eu sou um prisioneiro. Ele falou: mas eu não estou preocupado com isso. Desde que o evangelho seja anunciado, a palavra de salvação, o evangelho é Cristo, desde que o evangelho seja anunciado, não interessa se é por maldade, se eles estão tentando me difamar, o importante é que o evangelho esteja sendo pregado. Então, muito diferente de vários contextos que a gente observa no nosso dia a dia. Aquele homem, ele não tinha preocupação, ele diz assim: ó, não interessa, desde que seja por pretexto ou seja de forma verdadeira, o que interessa é que o evangelho está sendo pregado, porque o evangelho é o poder de Deus. Amém? Então ele não estava preocupado com aquilo. Quarto lugar, Paulo queria informá-los, queria estimulá-los à unidade e à alegria. A gente observa que essa expressão alegria, ela em vários formatos, ela é descrita mais de 15 vezes nessa carta. E o interessante é que falar de alegria quando está tudo muito bem, a sua casa não está precisando de manutenção, quando a sua despensa, o seu armário, o lugar onde você põe o seu rancho está repleto de coisas, né, sua geladeira abastecida, e aí eu falo de alegria, minha conta está positiva no banco, eu estou com os meus compromissos, as minhas dívidas, os meus boletos todos em dia. É muito fácil falar de alegria, eu sorrio com mais facilidade, mas não era esse o contexto de Paulo, no sentido de ser um prisioneiro. E aí ele fala de alegria, e parece que há algo diferente aí. Poxa, é alguém preso falando sobre alegria. Por quê? Porque esse homem havia entendido que a alegria, ela não está, ou não deveria estar, baseada nas circunstâncias da vida. Mas a alegria, ela deve brotar de um coração crente, de um coração convertido, de um coração confiante no Senhor e confiante na sua provisão e naquilo que Ele pode fazer. Então, como esse homem compreendeu, como esse homem entendeu isso, ele disse tantas vezes nessa carta, nessa missiva, alegrai-vos, né? Fala sobre a alegria, ele aborda essa temática da alegria, não como pequenos momentos de felicidade na vida, mas como um estado de espírito, alegria de alma, pela confiança no Senhor, pela confiança que o que estamos passando, e se estamos passando, é apenas uma leve e momentânea tribulação. A gente costuma dizer que o maior deserto do mundo é o deserto do Saara, árido, quase não tem vida, mas ele tem começo e tem fim. Então, independente da dificuldade, do problema que você possa estar enfrentando, que eu possa estar enfrentando, tem começo e tem fim. Amém? Então é por isso que esse homem, a partir dessa compreensão, ele fala tanto em alegria. Por isso que nós encontramos nessa carta, sabe, essa carta ela não é um tratado teológico, ele não traz algo assim, não é algo tão pesado, digamos assim, teologicamente falando. Na verdade é muito mais prática, é uma carta prática, uma carta informal. Ele vai dizendo, ele vai trazendo aplicações para o cotidiano. Ele vai, essa carta, apesar, ela seria lida em várias igrejas, e é tão pessoal que ele chama a atenção de duas irmãs que não estavam se bicando, né? Evódia, a gente conhece a história, e Sintique. As irmãs não estavam, eram mulheres
abençoadas e cooperadoras e trabalhavam juntos, mas não se bicavam. E aí ele chama um irmão mais maduro e diz: olha, vai lá e pacifica as duas. Faz com que haja paz de novo e elas possam trabalhar juntas de forma harmônica. E aí eu falei: puxa vida, ele não teve essa de dizer: não vou dizer o nome aqui não, né? Não vou dizer quem é e tal. A irmã X, não, ele diz: olha, o nome é Vodka e Sintik. Chame essas duas e coloque para conversar, ore com elas e coloque para trabalhar de novo, e que elas possam fazer isso da melhor forma possível, porque fazem para o Senhor. Então ela é muito pessoal, é uma carta prática. E quanto ao estímulo à unidade, irmãos, isso é necessário. É necessário que tenha, é necessário que haja unidade. Sobretudo, principalmente na comunidade da fé, dos domésticos da fé, dos irmãos. Porque não há como a gente existir, subsistir, se não houver unidade. Se não houver quem ceda, se não houver quem concorde. Imagina, não há como. Então ele estimula isso. Olha, vocês... E presta atenção. Unidade não é unanimidade, nem uniformidade. Não é que todos nós pensemos da mesma maneira e tenhamos os mesmos alvos e objetivos. Não quer dizer que a gente tenha que, todo mundo tem que gostar de determinado político ou tenha que ter as mesmas metas, absolutamente. Unidade é a gente caminhar sob a direção do Senhor com o mesmo propósito. Qual é o nosso propósito, então? É chegar aos céus. É viver aqui vida reta e digna de sermos chamados filhos de Deus. Então esse é o propósito da igreja. E aí há que se ter unidade para que a gente alcance esse propósito. Então essa é a unidade de propósito. É por isso que quando Paulo vai falar também sobre multiforme graça de Deus, ele diz: juntei muita gente. A igreja é composta de muitas pessoas, de diferentes níveis sociais, intelectuais e o que quer que seja, mas todos trabalham juntos, como um grande tapete. Essa multiforme graça quer dizer um grande tapete feito de muitos fios, multicoloridos, de várias espessuras, mas que ao final fica um trabalho lindo, fica algo belo. Essa mistura, ele diz assim: sabe para quê que Deus fez isso? Juntar na igreja gente tão diferente, mas com o mesmo propósito, para testemunhar a anjos e demônios o poder de Deus. Então nós, igreja, nós somos esse poder de Deus, onde todos temos os nossos pensamentos, somos diferentes, mas temos unidade, nós temos igualdade de propósito. Amém? Guarde isso no seu coração. Unidade. Unidade não é a minha vontade, viu? Só a minha vontade. Só ela que prevalece, é o que eu quero. Se não for desse jeito, não está legal, não está prestando, não está bom. Maturidade é ceder. Maturidade é ceder também. Quinto lugar. Tem coisa para falar ainda sobre o quarto lugar. A alegria, ela não se relaciona com as circunstâncias, ou não está relacionada com as circunstâncias da vida, mas na intimidade de um relacionamento sincero e de confiança com Deus. Nós comentamos a respeito. Quinto lugar, escreveu para adverti-los contra os falsos mestres. Graças a Deus, esse não é um problema dessa igreja. As pessoas que pegam o microfone e sobem na plataforma e vão para trás do púlpito, pregam o evangelho de Cristo. A pregação é cristocêntrica. Vocês podem confirmar isso, porque têm acompanhado nos cultos não presenciais. E da mesma forma será quando nós voltarmos a nos encontrar nos cultos presenciais. Falta pouco, irmãos. Falta pouco para nós podermos nos juntar aqui. É uma grande expectativa que nós estamos desse retorno. Nós não vamos aqui discutir, é lógico que temos tomado todo o cuidado, a gente tem sentado, planejado, os pastores da igreja, dentro das orientações daquilo que determina as autoridades de saúde, com todo o cuidado para que ninguém se contamine, mas dentro daquilo que a lei prevê. Amém?
Espero que você esteja tão alegre, numa expectativa tão boa, como nós estamos. A carta também não faz qualquer menção ao Antigo Testamento. Já falamos aqui que ela não dá para qualificá-la como um tratado teológico direto, mas com certeza com ensinos práticos e de cunho pessoal. Já falamos isso. Tema principal da carta é a busca por sermos semelhantes a Cristo. Eu queria que você fosse ao capítulo 3. Volta aí um capítulo comigo, por favor. Queria que você fosse ao capítulo 3, os versículos 12 a 14. Nós vamos ler os versículos de 12 a 14. Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14 diz assim: Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é o tema central da carta. Essa busca por nos assemelharmos a Cristo. E que dificuldade é essa que nós temos de nos assemelharmos a Ele, de nos parecermos com Cristo? Que luta é essa que tantas vezes eu tenho, que tantas vezes nós temos, de nos assemelhar com Cristo? Mas então, como era Cristo? Ele foi esse que Paulo fala aos Filipenses, que ele, sendo Deus, não julgou que seria importante ser igual a Deus, mas ele abre mão da sua divindade. Note, ele não abandona, ele não despreza, não, por um momento, para cumprir o propósito de Deus, pela sua obediência, ele deixa um pouco, por um instante, a sua divindade, todos os seus privilégios, e ele se faz servo, ele se faz escravo, ele se torna homem. Então esse é o propósito da carta dos Filipenses, é nos estimular a essa busca por essa semelhança com Jesus. Semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, caminhou por aqui, ele esteve entre nós, caminhou por aqui, esteve entre nós. Por isso que João diz, e nós o vimos com a glória como do unigênito do Pai. Nós o vimos, nós o tocamos, nossas mãos apalparam, nós ouvimos a sua voz, nós andamos com ele. E é por isso que quando os apóstolos testemunhavam, eles eram tão enfáticos, eles tinham tanta certeza do que estavam dizendo, porque eles vivenciaram aquilo. Então, o tema central dessa carta é nos estimular a ser semelhantes a Jesus. Abrir mão, ser humilde, considerar os outros superiores a si. Irmãos, isso não é, absolutamente não é, uma baixa autoestima. Isso não é uma coisa de ser gerado em nós um complexo de inferioridade. Não, não. Quando eu considero alguém superior a mim, eu paro e dou atenção. Ele tem a minha deferência, eu prefiro aquele irmão. Chegamos a esse lugar, a esse prédio aqui, o pastor Daniel abriu a porta, ele abriu a porta e fez assim para eu entrar. Ele poderia dizer, não, ele entra depois, porque eu sou pastor, eu vou entrar primeiro, porque, hierarquicamente ou espiritualmente. Não, não. Ele fez assim e eu disse, obrigado, pastor. Ele deu a preferência para mim. Então nós precisamos entender que se assemelhar a Cristo é ser humilde. O humilde, humus, chão, mais perto do chão, mais embaixo um pouquinho. Não se ache tanto. Ser humilde, como Jesus. Simples, como Jesus. Submissão. Amor e provisão. Submissão, ele se submeteu. Ele entendeu que para nos salvar, era necessário ele vir
e se entregar, e morrer, e sofrer, e ser machucado, sofrer dor, sofrer psicologicamente, emocionalmente, sabe, e ser ferido de morte por aqueles a quem ele criou. A sua própria criação o matou, mas ele foi submisso, obediente até a morte, e morte de cruz, a pior que havia naquela época. Amor. O amor reside nele. O amor está nele. Se eu quero aprender sobre amor, eu tenho que ler isso. Eu tenho que ler a respeito dele, eu tenho que ler os evangelhos. A Bíblia vai por baixo do travesseiro. Eu tenho que ler os evangelhos para eu entender o que é amor. Amor ao meu próximo, como a mim mesmo. Jesus sintetizou isso quando foi questionado. Qual é o maior mandamento de todos? Ele disse, olha, são 2. Amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Nisso está resumido toda a lei e os profetas. Amor. Amor. Provisão. Provisão não é só coisa para comer, não, tá? Provisão, ele queria que, olha, para que eles não morram e não tenham direito à salvação, eu vou providenciar um meio de salvação, que era o seu sacrifício, que era a sua morte. Nós já conversamos aqui, né, nós já contamos algumas vezes, mas é importante, talvez você não tenha escutado ainda. Mas quando Paulo vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, era exatamente isso que ele tinha em mente, era isso que Paulo tinha entendido. Porque dele, nós fomos salvos dele, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, a separação, a segunda morte, essa separação de Deus, não é o diabo que faz. É a nossa condição pecaminosa e sem arrependimento que vai fazer com que Deus nos separe. Então, Jesus veio para nos salvar de quem? De Deus. Para nos salvar dele. Porque dele, para nos salvar dele. Por meio de quem? Por meio dele. Pela sua morte substitutiva, vicária, trocou. Porque dele, por Jesus. E para quê? Para ele de novo, para ele de volta. Então dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Então, eu queria que você entendesse isso. Essa provisão, ele precisou morrer. Passei vários anos sem compreender isso, mas como assim? Ele morreu no meu lugar? Mas é isso. Ele morreu a minha morte para que eu tivesse a vida nele. É por isso que nós lemos, ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei. É por isso que ele disse isso. Ser achado nele, desprezando tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, todo o meu conhecimento, todos os meus bens, toda a minha formação, todo o meu curso de inglês, de faculdade, curso superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu já contei aqui que tem um pastor, Arival Dias Casimiro, um homem maravilhoso. Ele disse que foi conversar com o irmão disse assim, não, pastor, disso aí, senhor pode falar mais, não pode falar muito, porque eu conheço muito, que eu sou PhD. E o pastor disse assim, você é um pequeno homem de Deus, né? PhD, então é mais ou menos assim, né? Diante de tudo isso, diante de todo o pedigree, de tudo que Paulo tinha, ele decidiu não saber nada, quando ele encontra algo maior e mais poderoso do que ele decide não saber nada. Então ele diz, eu quero ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas senão aqui é em Cristo, baseado na fé. Amém? Vamos aqui. O
humildade, submissão, amor e provisão. E o resultado? Tudo tem que ter um resultado. Qual é o resultado disso? Processo de salvação. Ah, mas quando eu levantei a mão, quando eu criei no meu coração, não estou salvo, não? Olha só, começou o processo de salvação. Processo de salvação, regeneração, santificação e glorificação. Regeneração. Tudo aquilo, todos os meus valores, princípios começam a ser regenerados. As coisas que eu fazia, eu já não faço mais. Eu passo o processo de regeneração, santificação e, ao final, glorificação. Teremos o corpo igual ao dele, glorificado. Não assim, meio esquisito, mas glorificado. Amém? Queria ler com vocês, a partir do versículo 1 do capítulo 3, acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Ele fala, concluindo algumas vezes, e alguns críticos até questionam isso, mas é maravilhoso. Ele diz assim, ó: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo, por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, estrume, cocô de bicho, fezes de animal, a fim de ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé. Para quê? Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição, dentre os mortos, nela estar seguramente, com certeza, com convicção. Ele não está duvidando da ressurreição, ele está dizendo que de forma que se for agora, ou depois que eu morrer, ressuscitar, me encontrar com ele nos ares, da forma como for, eu possa estar presente, eu posso estar nela, eu possa estar inserido, eu possa estar no contexto. Como dizem os jovens e adolescentes, eu posso estar no bolo. Então, tudo o que ele tinha, todos os seus conceitos, todos os seus valores, toda a ciência, tudo que ele aprendeu, toda a riqueza do seu conhecimento, ele diz, isso não é nada. Porque eu encontrei algo maior e mais poderoso. Eu encontrei algo maior e mais poderoso. E agora, mais do que isso, eu compreendo que isso é uma completa perda. Tudo que eu tinha é perda, tudo que eu conquistei, tudo que eu sei e o que eu tenho não é nada, porque eu encontrei algo maior e melhor. É assim que se age, essa é a atitude de quem encontra algo superior. É por isso que quando ele está a caminho de Damasco, que aquela luz brilha como o sol a pino, como o sol ao meio-dia, e ele cai por terra. Alguém fez uma comparação engraçada, parece que a teologia que se ensina hoje em algumas igrejas parece que é assim, né? Que a voz diz, Paulo, poxa, me dá uma chance, cara, para de me perseguir. Não foi isso o que aconteceu. Brilha ao redor dele e ele fica como cego. E ele diz, quem és tu, Senhor? A voz diz, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele diz, quem és tu, Senhor? Ele já na hora reconhece que aquilo é maior do que ele.
E ele diz: eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. Há uma passagem que diz assim: olha, deixa eu te dizer algo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, se debater contra o ferrão, contra o esporão que guia o boi quando ele é rebelde e quer ir para o outro lado. O boi pode ser grande e ter força, mas o ferrão o espeta, o machuca a sua carne e diz: não é por aí, é por aqui, e você não pode com esse espeto de metal, eu vou te ferir para te entender que tu tem que ir para o outro lado. Então ele diz: Paulo, duro é para ti te debater, recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, você encontrou algo maior e mais poderoso do que você. Renda-se! Você encontrou alguém que você não é páreo para enfrentar. E ele entende aquilo, ele compreendeu isso. E ele diz: poxa, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu acreditei agora não é nada, porque eu encontrei algo mais excelente. Eu achei a Cristo Jesus. Eu achei o Senhor. E agora a minha vida, ela é totalmente diferente. Ele vai dizer aqui, no capítulo seguinte: eu sei viver em toda e qualquer situação. E aí os maus intérpretes colocam esse versículo, né, nos seus estabelecimentos, achando que é como um amuleto, ou como algo que atrai a sorte. Quando ele diz: olha, tudo posso naquele que me fortalece, ele quer dizer: há dentro de mim o Espírito de Deus, e esse Espírito gera em mim uma força sobrenatural. É o dunamis, é o poder de Deus dentro de mim, que me capacita para enfrentar todas essas dificuldades. O dunamis, o poder de Deus pelo Espírito dentro de mim, me capacitando para suportar todas essas aflições, todas essas agruras, todas essas dificuldades, toda essa falta de grana, todo esse aluguel vencido, todo esse armário vazio, todo esse período desempregado, todas essas adversidades. O dunamis me capacita para suportar e enfrentar. Poder de Deus pelo seu Espírito, agindo na vida do crente, capacitando para, além de outras coisas, suportar e enfrentar as tentações e vencê-las, para dizer não ao pecado, para preferir a Cristo. Amém? Algo maior e mais poderoso. É como aquele homem que encontrou um tesouro escondido no campo. Ele viu onde estava, ele guardou, ele juntou todos os seus recursos e comprou aquele lugar, porque comprando aquele lugar, o tesouro estaria ali. Assim é o reino de Deus. É como aquele tesouro que aquele homem achou no campo, e abriu mão de tudo que tinha, vendeu tudo, para adquirir o campo e o tesouro junto com ele. O que deu valor ao campo era o tesouro. O que fez com que ele pagasse o valor pelo campo era o tesouro que havia. Mateus 13, versículo 45. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas de grande valor. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Esse é o reino de Deus. Você encontra algo maior do que você, algo maior do que o que você acredita. E aí daquilo que você acreditava, você deixa de acreditar e passa a acreditar nessa verdade, porque ela te confrontou, ela te chocou, e você percebeu que ela é maior do que tudo aquilo que você acreditava antes. É por isso que crer em Deus e ser discípulo e seguidor de Jesus implica em transformação de vida. Não há como eu ser um seguidor de Cristo e ter uma vida igualzinha. Não há como. Não há como eu crer em um Cristo e achar que por meus próprios meios eu posso me justificar diante dele. É por isso que Paulo fala dos cães. Ele diz: olha, cautelai-vos dos cães, né? Eles são, o cão, ele era um animal, ele não era domesticado, então ele era feroz, ele mordia, ele machucava, ele dilacerava. E ele faz essa comparação, ele usa essa analogia, dizendo: olha, eles vão querer te circuncidar, cortar a carne do teu prepúcio, para dizer que com isso tem mais valor, ou você vai ser aceito de uma melhor forma. Não!
Ele diz, não precisa isso. Não é necessário, não é Jesus mais alguma coisa, não. É só Jesus. É só Jesus para o mais vil pecador. Como eu e como muitos de nós fomos antes de conhecê-lo. É só Jesus, não há o que se adicionar. Não há mais nada. Ele já fez tudo. E o que eu faço então? Eu sigo. Eu o sigo, eu acredito nele. Eu vivo conforme aquilo que ele quer. A sua maneira e não mais a minha maneira. É isso que Paulo está dizendo, olha, eu considerei tudo como perda. Muito mais, eu considerei na verdade como esterco, como estrume, titica de galinha. Tudo que eu tinha, e olha, ele tinha privilégios. Irmãos, esse homem ele perdeu, ele foi deserdado pelos pais. Ele perdeu seus privilégios, ele chegava às sinagogas e... Aqui tem os meninos que fizeram um banquete, os meninos da produção aqui da música, né? Já lancharam, trouxeram lanche, tudo. Então quando Paulo chegava à sinagoga, era assim que ele era recebido, com respeito, com honras. Só que quando ele passa a pregar o Cristo, então aqueles homens já o detestam. Então ele perde tudo isso, mas ele falou, tudo que eu perdi, na verdade, eu não considero que foi perda alguma. No sentido daquilo que, comparado ao que eu ganhei. Aquilo não é nada. Toda a honra, tudo aquilo que eu tinha não é nada comparado àquilo que eu conheci, aquilo que eu descobri, aquilo que se me apareceu, aquilo que se revelou a mim. E é por isso que alguém tão cheio de Cristo vai dizer, olha, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. É alguém que compreendeu essa excelência, essa coisa maior e mais forte. Amém? Poxa, essa noite, que esse sentimento, como Paulo diz aos Filipenses, o mesmo sentimento que houve também em Jesus, que nós tenhamos, que você tenha, que eu tenha, que todos tenhamos, porque ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, humilhou-se, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, veio e esteve entre nós, nos ensinou, nos deu exemplo, para que nós fôssemos salvos por Ele. Foi preso, torturado, machucado, e teve uma morte sangrenta, pregado no madeiro, para que pudesse dizer ao final, está consumado, tudo foi feito, foi conquistado, tudo foi feito. Agora eles podem de novo ser teus. Agora eles podem de novo ser reenxertados, ser reconectados. Não existe mais judeu nem grego, circunciso nem incircunciso, brasileiro, português, alemão, todos são do Senhor. Nação de sacerdotes, reino de Deus, família, nação, povo de Deus. Igreja Batista Querigma do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida essa noite. Que nós possamos ser achados nele. Não considerando que nós temos qualquer justiça, ou que possamos ser dignos, ou temos algum mérito diante dele. Mas que tudo é dele. Por ele e para ele. Queria chamar os meninos que vão fazer uma canção. Eu queria que você acompanhasse, que você abrisse seu coração. Olha só, 3 elementos têm acontecido aqui desde que nós começamos. 3 elementos têm acontecido aqui, necessários à salvação de vidas e à conversão. A pregação da palavra, pessoas para ouvir e o Espírito para abrir o coração. 3 condições elementares, básicas para a salvação de pessoas. Pregação da palavra, pessoas para ouvir e a ação do Espírito Santo. Foi assim em Filipos, que Lídia, ao ouvir a pregação, o seu coração foi compungido pelo Espírito e ela recebeu o Cristo. Ouça essa canção, ouça essa canção, ouça
com os ouvidos do coração. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor recebe. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh! Vamos cantar isso. Yeshua.
todo nome, Yeshua. É o nome sobre todo nome. Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo. Meu amado Ele é o mais belo. Senhor, não há nome sobre todo nome como o seu, Jesus. Não há, não há, não há, não há. Meu amado Jesus. Aleluia. Quero ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, ser achado nele para o conhecer, e em o conhecendo o amando, e em o amando, amando os meus irmãos, e vivendo em comunhão. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós estamos reunidos no Teu nome, nós recebemos a Tua palavra, nós compreendemos a Tua palavra, entendemos a necessidade dessa palavra para as nossas vidas, a aplicação da Tua palavra para as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos, o Senhor falou conosco, o Senhor falou com a Tua igreja, que essa palavra nos dirija, que essa palavra nos oriente, que o Teu Espírito, que é o Dunamis, nos sustente, nos fortaleça, nos dê capacitação, nos dê coragem de testemunhar, de apresentar as nossas próprias vidas, no nosso trabalho, em casa, com as nossas esposas e maridos e filhos, na taberna, no supermercado, na parada do ônibus, dentro do ônibus e dentro do carro, andando, que nós possamos ser achados no Senhor, e aqueles que se relacionam conosco, possam dizer, possam ver, testificar, aí há um crente em Jesus, aí há alguém que de fato foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Dias difíceis e trabalhosos, mas há um dunamis dentro de nós, há uma capacitação do Espírito para o enfrentamento de todas essas dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja,
é a tua igreja, a igreja pela qual o Senhor morreu. Abençoa a tua igreja com graça e misericórdia, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor, o amor de Deus, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor, que tem se reunido nas casas, aqui e em todas as partes do mundo, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua semana, em nome de Jesus. Amém. Jesus, o seu amor está ganhando forma. O seu amor está ganhando forma. O seu amor está ganhando forma em mim. Seu amor, o seu amor está ganhando forma. O seu amor está ganhando forma. O seu amor está ganhando forma em mim. Sim, eu vou, e eu vou me esvaziar pra você, Senhor, pra você. Jesus, pra você.
esvaziar pra você. Tudo em mim reinar, porque o seu amor, Jesus, o seu amor está ganhando forma. O seu amor está ganhando forma. O seu amor está ganhando forma em mim, em mim. O seu amor está ganhando forma. O seu amor está ganhando forma. O seu amor está ganhando forma em mim. Te exaltamos. Exaltado, glorificado entre os homens, glorificado, glorificado. Vem ganhar forma. Saltando sobre os montes, meu amado vem saltando sobre os montes. Meu amado vem. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, que ao ouvir as tuas palavras, Jesus, que ao ouvir as tuas palavras, os nossos olhos se abram. Espírito Santo, nós oramos aqui essa noite, que ao partir do pão, Senhor Jesus,
Ao lembrarmos, Senhor, ao olharmos o Teu sacrifício, Senhor, nossa mente, o nosso coração se abra e exaltemos ao nome sobre todo nome. Comece a orar e liberar o que está no seu coração, Senhor, essa noite. Comece a falar aí do que está no seu coração. Façam conhecidas as suas petições através de orações e súplicas ao Senhor. E Ele vos fará, e Ele vos dará a paz, e vos fará guarda sobre o seu coração. Meu noivo me guarda, meu amado, meu amado, meu amado, vem me encontrar. Tô ouvindo mais nada não.